Olá pessoal, tudo bom? Tinha um conteúdo aí que eu estava devendo para vocês, que nós já tínhamos falado sobre as teóricas vantagens de o Banco Central subir a taxa Selic e agora o lado contrário, o contraponto aqui. A alta da Selic em setembro pode ser um equívoco, segundo a análise do JP Morgan. Interessante, pessoal, um banco de peso aí falando sobre essa questão. Bom, eles apontam o mesmo ciclo que nós já tínhamos falado, um ciclo e meio de alta indo de 10,5 para 12, então é a mesma previsão. Então, isso em tese provocaria alguma convergência das expectativas de inflação em direção à meta. E reside nisso, pessoal, o grande benefício de elevar a Selic. A inflação ficar na meta, ficar com as expectativas ancoradas, a partir daí as taxas longas caindo, e aí redução do perfil de risco, redução da percepção de risco, e futuramente, então, uma queda da Selic. E aí, com essa diminuição de risco, entrariam dólares também, e o Banco Central não precisaria estar fazendo swaps, coisa que ele não fez até o momento, né? E o swap cambial que a gente viu na última sexta-feira, 30 de agosto, realmente foi uma novidade. Desde 22 que não tínhamos isso, né? Bom, então, ó, a previsão da inflação que está 3,2 acima da meta, mas para o JP Morgan essa estratégia seria um erro. Por quê? Porque os cortes esperados lá pelo Federal Reserve, e tem dia que o mercado acorda achando que é 25, tem dia que o mercado acorda achando que é 50, e daqui a pouco vai acordar achando que não é mais, daqui a pouco vai acordar achando que é 100, cada dia é uma coisa. Bom, mas enfim, quando começar lá, isso deve contribuir para uma valorização do real. Mas a gente já viu também opiniões em contrário, pessoal, dizendo que mesmo baixando, o que eles têm lá nos Estados Unidos? 5,25 a 5,50. Eles baixariam 25 basis points agora no dia 18 de setembro. Isso iria para o intervalo 5 a 5,25. É quase a mesma coisa, pessoal. E os juros longos lá deram uma estressadinha na última sexta-feira. Depois a gente vai ver isso no vídeo do macro para amanhã. Mas já caiu, já caiu. Então, essa queda talvez seja só para cumprir tabela e talvez não façam os dólares fugirem dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos, você sabe, é um país da contradição, né? Em que sentido? No sentido que eles aumentam os juros, os dólares vão para lá. E eles cortam os juros, os dólares também vão para lá. Bom, então, uh, então eles falam aqui que o corte lá no Federal Reserve deve contribuir para a valorização do real. Eu acredito que sim, mas depois de um corte mais significativo, depois de já ter avançado pelo menos uns 100 basis points, em que a taxa, por exemplo, esteja entre 4,25 e 4,5 lá nos Estados Unidos, aí sim é um corte vigoroso, e isso pode levar vários meses para acontecer. Então vai ser um processo, vai ser um contínuo, né? Entre o segundo semestre desse ano e o primeiro do ano que vem. Se isso acontecer, o receio de inflação pressionada no Brasil, devido aos efeitos da escalada do dólar, deve diminuir. Só que o cenário mudou, né? Como veio um PIB forte dos Estados Unidos na última sexta-feira, que o mercado realmente fez uma reviravolta, e o Banco Central resolveu fazer a intervenção, o dólar poderia ter escalado muito mais do que a gente viu ali na manhã do dia 30. O mercado estava bastante estressado, o dólar estava 5,67, fechou o dia 5,61 e já tem swap anunciado para segunda-feira, 2 de setembro. Muito bem, além disso, diz o documento, o custo de apertar a política monetária pode não compensar e ainda não dar o resultado esperado. O risco é que o aperto pode ser excessivo, prejudicando o crescimento do PIB mais do que o necessário, diz trecho do documento da equipe liderada por Cassiana Fernandes. Então, basicamente é isso. Eles acham que o custo econômico pode ser elevado demais para um benefício que pode nem ser devido à elevação
da Selic, e sim a queda da taxa nos Estados Unidos. Como vocês veem, pessoal, os conceitos são todos muito em taças de cristal, né? Qualquer coisinha cai e quebra mesmo. Selic, cupom com discurso mais agressivo. Até maio, o cupom vinha cortando juros, depois passou a cair e nas últimas reuniões, nas últimas entrevistas, eles endureceram o discurso. Galípolo agora já está anunciado, né, como novo presidente a partir do ano que vem. Então aqui não tem muita novidade. Ó, para o JP, em vez de subir a Selic, o cupom deve ter paciência. Eu também venho pensando nisso há vários meses. Vocês já sabem que eu opinei nesse sentido aqui no canal. E também nós temos outros dados que saíram depois dessa matéria, como o IPCA 15 e a inflação da FGV, que veio um pouquinho menor também, se não me engano, foi o IPC, né? Então, primeiro porque o banco acredita que o Fed fará 2 cortes de meio ponto nas próximas 2 reuniões. Eu não acredito nisso, tá? Que o Federal Reserve corte 100 pontos já esse ano de 24. É isso que ele está dizendo, que até o fim do ano nós teremos os 100 pontos na mesa. E eu acho que isso acontece no primeiro semestre do ano que vem. Acho que vem 25 agora. Em tese, isto concorreria para uma valorização do real. Isso provavelmente reduzirá as previsões de inflação do BC para a inflação dos próximos 18 meses e sugerirá que não há necessidade de aumentar as taxas no curto prazo. Bom, e aí, enfim, eles comentam aqui que, que, o, que o Banco Central, então, no Brasil deve esperar e depois ir até 9,5 para o final de 25. Então, pessoal, tá aí o contraponto. O contraponto, basicamente, citando que o Banco Central deve ter mais paciência, o que faz sentido, deve de esperar para ver os efeitos e o resultado das decisões do Federal Reserve, e daí sim o próximo passo, depois desse período aí mais prolongado, estacionado nos 10,5, voltar ao ciclo de quedas, aí talvez 9,5, enfim, né? Não tem como se saber qual vai ser o próximo número de estacionamento. Bom, pessoal, então com isso nós temos agora a figura completa do que poderia ser benéfico e do que poderia não ser benéfico. E, de novo, pessoal, eu acredito que as notícias elas vêm dando os dados, né? Não tanto notícias, mas os dados. Os dados vêm mostrando que talvez a conduta mais prudencial do Banco Central seja mais interessante. Aliás, como vocês estão votando na nossa enquete. A nossa enquete está indo muito bem. Eu vi, se não me engano, a gente já tinha mais de 900 votos. E tem um resultado lá. Não vou dizer aqui para não dar spoiler, mas depois vote e confira lá. O que você acha? Que o Banco Central deve ou não subir a Selic esse ano, hein? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.